faz 30 anos agora. Fez em maio 30 anos que o meu paizinho partiu desta para melhor. Mora no coração ainda da gente, né? Papai de Milena vive em que cidade mesmo, Milena Moraes? Conta aí para nós, rapidinho. Meu pai é paranaense de Campo Mourão, mas eu posso considerar ele como mato-grossense já de coração, porque já tem 47 anos que ele mora em Alto Taquari, Mato Alto Grosso. Taquari, Mato Grosso. Branquinha, seu papai tá no Nordeste de Deus? Piauí. Piauí. Teresina, Piauí. E o Pedro? Pedro tem notícia de papai? Não tem notícia de papai? Aqui em Sorriso, papai de Pedro, é a equipe da Voz do Povo. E a gente vai falar ao vivo agora com o papai de Raíssa. Por isso que eu fiz esse giro todo aí para situar a galera. Papai de Raíssa é do nosso meio, é um colega nosso e é com muita satisfação. A gente ainda não se conhece pessoalmente, eu, né? Claro, com ele. Mas está ao vivo conosco, está ao vivo, inclusive, na emissora TVGA e na Jovem Pan, lá de Guarantã, é isso? Guarantã do Norte. Alô, Guarantã do Norte. Bom dia, seu Gilmar, que satisfação. Bom dia, Marlene. Bom dia, amigos da Rádio Sorriso, né? O programa Voz do Povo. Uma satisfação é nossa estar falando com vocês. Parabenizarem primeiro 3 mulheres numa bancada. Isso é sensacional. E a gente vê a força da mulher que vai ganhando espaço em todos os locais, né? E a comunicação, Fantástico. ela traz aí, assim, uma situação muito importante, que a voz da mulher se expressa diferente. A sensibilidade da mulher, ela é bacana, principalmente na notícia. E é raro a gente ver a jornalista que abraça essa causa. E eu fico muito gratificado quando a gente vê a mulher ganhando seu espaço na comunicação. Quero cumprimentar também a Milena, a Raíssa, aí, fazendo um trabalho muito bacana também. Começou comigo no rádio, depois foi comigo para a TV, e hoje ela já está andando aí praticamente sozinha, né? Isso é uma satisfação participar com vocês. Que alegria nossa em ouvi-lo, né? O papai fica... Eu fico cheia de orgulho quando falo dos meus, né? Que já tenho 2 homens também, graças a Deus. Fica cheia de orgulho de falar da nossa colega Raíssa, né? Porque a gente está, inclusive, ouvindo o seu Gilmar aqui hoje, em virtude de que a filha seguiu os passos do pai na profissão, na carreira profissional. Isso é uma situação que nem sempre se vê, mas eu imagino que o senhor também esteja bem feliz com isso, né, seu Gilmar? Eu sou muito feliz porque eu sempre preocupei assim com a vida, né? Eu acho que a gente tem que ter satisfação naquilo que faz. E a gente sabe que às vezes você procura aí o melhor dos recursos e acaba esquecendo da satisfação. Eu, por exemplo, eu amo jornalismo completo e agora 34 anos de rádio, 17 anos de TV, então pela satisfação. A gente abraça essa causa, sou apaixonado por isso que eu faço. E vejo isso na Raíssa, eu vejo isso na Sara também. Eu tenho um outro filho que também é formado em jornalismo. Legal. Ele não está atuando hoje, mas trabalhou um grande tempo comigo, um grande profissional também. Isso nos orgulha, porque você vê que a educação que você deu aos seus filhos é buscar a satisfação naquilo que faz. Nada melhor que isso. Muito bom. Ser pai é missão para o senhor aí, na sua visão? Desculpa, eu não entendi. Ser pai tem muito a ver, o ser pai em si tem a ver com uma missão de vida, uma escolha pessoal que a gente precisa levar como missão, é isso, seu Gilmar? Não, é verdade, eu acho que você colocou muito bem. Dias atrás eu dei uma palestra aqui na cidade falando sobre a realização de sonhos. Então você tem um sonho. Ontem ainda eu estava na Rádio Jovem Pan apresentando o jornal e falei com a companheira de bancada comigo. Eu falava, para você fazer rádio, fazer jornalismo, tem que estar no sangue. Não é você achar que é bonito, que é envolvente. E a gente sabe que essa profissão, ela é envolvente, é uma profissão charmosa, mas você tem que estar no sangue. Não é só pegar um microfone e achar que fala bonito, você tem que viver a notícia no dia a dia. E graças a Deus isso a gente sempre teve. Muito bem, serve de exemplo, né? Raíssa, fala com o papai aí, porque ele está com a gente transmitindo lá também, né? Tá também, tá com a nossa transmissão lá na TVGA, que é a web TV dele, tá transmitindo. E é muito bacana, Marlene. Eu confesso que quando eu trabalhava com meu pai não gostava muito, não. Mas agora que a gente começa a caminhar sozinho, que a gente sai da casa dos pais, a gente realmente se apaixona, né? Igual meu pai falou. Tem eu, a minha irmã, que inclusive ontem fez o vestibular para iniciar a faculdade de jornalismo e já trabalha com ele. Muito e bem. Tem um outro irmão. Então nós somos aí, em total em 4 jornalistas na família.
Interessante que eu estive conversando com a Raíssa, logo que a gente fez amizade, e ela falou que o Gilmar foi pai solteiro, inclusive, por um bom tempo ele se separou da esposa e ele foi quem seguiu cuidando das meninas, né? Assumiu a bronca. Exatamente. Eu e a minha irmã, nós ficamos com meu pai após a separação. Eu tinha 11 e minha irmã tinha 2, né, pai? Tava chegando aos 3 anos, né? Usava fralda aí. Olha lá, conta pra nós um pouco ele dessa assumiu a aventura. É uma viu? aventura, né, seu Gilmar? Uma aventura da qual hoje o senhor pode se considerar, com certeza, um grande vitorioso, né? Olha, eu só queria fazer aqui também mais um adendo, que quando nós falamos aí em 3, aí depois que eu me separei, eu iniciei um outro relacionamento, hoje estou casado já há 15 anos, essa pessoa ela é professora de educação física, né? E quando ela acabou, a gente se envolvendo, ela entrou para esse ramo de comunicação, hoje é jornalista também. Muito já bom. Fez 2 pós-graduação na área de jornalismo e me ajuda aqui no dia a dia, né? Uma grande companheira. Isso realmente é mais uma que a gente não estava citando aqui, mas é mais uma que está seguindo nós e tem nos dado assim, um suporte bem bacana aqui. Agora, com relação às meninas, eu sei da dificuldade que nós enfrentamos. Para você ter uma ideia, quando a gente teve a separação, foi uma situação bastante amigável, né? A gente tem consideração por tudo que aconteceu. E eu estava, na época, iniciando um trabalho na TV. Eu estava, na época, iniciando um trabalho na administração municipal. Eu sempre fui muito ligado ao esporte, estava assumindo uma pasta do esporte na administração municipal e estava iniciando uma faculdade de comunicação social. Essa faculdade de comunicação social, na época, era muito difícil, porque quando eu estava no rádio, eu falava, eu quero viver disso, e para viver disso eu tenho que buscar conhecimento. E eu procurei um empresário aqui, no ramo do ensino. Ele tinha uma faculdade, um posto avançado. Ele disse que ele conseguiria trazer uma extensão para a nossa cidade, desde que eu conseguisse aí um número suficiente para uma turma. Ele me pediu no mínimo 20. Eu fiz uma campanha, e eu sempre digo assim, eu havia acabado de me formar em marketing, e eu falei, eu vou fazer um teste disso aqui, porque eu tenho uma visão diferente. Eu acho que a reportagem, ela é mais importante que a própria publicidade. E aí eu falei, eu vou divulgar isso através de reportagens, porque eu estava direcionando para um público ligado à informação. E consegui fechar com 40 alunos. E aí, então, nessa época, eu estava cuidando das 2 filhas, estava iniciando trabalho na TV, iniciando um trabalho na prefeitura e a faculdade. A Sara, por ser a menor, ela participou comigo os 4 anos de faculdade. Eu Se levava formou, ela então. Inclusive, tem uma foto também, Pedro, na formatura do meu pai, a Sara junto com ele, pequenininha. Legal, que Recebendo bom. o diploma. Recebendo o diploma. Isso é fantástico. Hoje é só alegria, então. Que conselho, o senhor que convive como nós aqui com o jornalismo, seu Gilmar, jornalismo que nem sempre é de notícias boas, né, nesse mundo que a gente vive. Que conselho o senhor deixaria para os outros pais que nos ouvem e que talvez não enxerguem com essa... Porque fácil não foi, né? Mas a pessoa fica com muito medo, talvez, de assumir uma responsabilidade tão grande diante desse mundo que nós estamos vivendo. Qual seria a sua dica principal? Ô Marlene, só antes de responder a sua pergunta, eu lembrei aqui da situação, quando a senhora falou de perigoso. Eu recordo que na época eu fazia muita reportagem policial e às vezes eu saía 3 horas da manhã para atender uma ocorrência e eu tinha a preocupação de deixar as crianças sozinhas. Eu colocava no carro e parava o carro um pouco distante para elas não ver o que estava acontecendo. Uma vez eu recordo que foi de dia, teve um crime de homicídio e eu fui fazer a reportagem, então eu deixava as crianças dentro do carro para não ver aquela situação, né? Então, como você disse, é difícil, mas você tem que ter o gelo no sangue para poder fazer também esse tipo de matéria. Mas agora é importante também, e eu fico preocupado com relação à sua pergunta, eu fico preocupado com a profissão do jornalista, com esse avanço todo que a gente vê a tecnologia. Eu acho que tem um lado positivo, muito bacana. Um tempo atrás eu escutei a Raíssa numa entrevista, acho que com o JK, aí eu estava acompanhando, e aí ele falava assim, seu pai saiu da TV convencional
para entrar no mundo da tecnologia, que seria a TV Web. Foi o que eu tinha feito mesmo, porque você tem que acompanhar tudo isso. E a preocupação é essa, a agilidade da informação. Hoje, qualquer pessoa com celular na mão se intitula repórter, se intitula jornalista e vai à frente. Então, isso é preocupante também para a nossa profissão. Enquanto alguns buscam conhecimentos, outros estão levando sem a mínima de responsabilidade. Eu sei que quando eu vou levar uma notícia, eu avalio bem primeiro, checo bem minhas fontes, e quando é um fato de imediato, eu procuro saber, eu me coloco na pessoa que está do outro lado. Por exemplo, um acidente de trânsito, antes de eu levar ela para o ar, eu me pergunto, e se a família ouvir pelo rádio? Então, essa responsabilidade que a gente tem que ter de expor as pessoas. E isso faz com que o ensinamento vai te dar isso, o estudo vai te dar isso, a vivência com profissionais vai te dar essa sensibilidade para que você possa, então, ter o respeito também para quem está do outro lado do rádio. Só para mim ilustrar isso aqui, a semana passada eu estava fazendo a cobertura de um evento esportivo e um homem me procurou e falou assim, Gilmar, eu queria te parabenizar por uma coisa, pelo profissionalismo seu. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, há uns 3 anos atrás, um confronto, meu filho morreu. Ele estava com algumas pessoas erradas e ele, no confronto com a polícia, ele foi alvejado e morreu. E você deu a notícia na hora, mas você citou que iria respeitar a familiares do outro lado e não ia dizer o nome enquanto a família não soubesse. Esse pai, ele chorou comigo ali, né, neste momento, e ele, inclusive, agradeceu muito, né, por eu não ter feito. Ele falou, eu não sabia se eu teria aguentado aquele momento se você fala que era meu filho que tinha morrido. Então, toda essa situação a gente tem que olhar e tirar ensinamento, né? Perfeito. E às vezes a notícia é tudo para você. Mas você tem que cuidar também se você vai machucar alguém que está do outro lado. Tem um ser humano lá, né? Seu Gilmar, o tempo passa muito rápido, Raíssa. Quer falar mais alguma coisa? Sim, tem Raíssa? uma história que eu quero que ele conte, Marlene, porque o meu pai, ele demorou muitos anos para realizar um sonho de infância que ele tinha. E eu acho muito legal quando ele conta, porque faz pouco tempo que ele realizou. Meu pai hoje tem 60 anos e faz pouquíssimo tempo que ele realizou, poucos anos. Conta aí, pai. Olha, eu sempre... Tá emocionado. Eu sempre digo assim, viu, Raíssa? Eu não sei se eu dou conta de falar. E toda vez que ele conta, toda vez ele se emociona. É algo muito bacana. Foram praticamente mais de 40, 50 anos que ele demorou 40 anos para conseguir realizar esse sonho. E eu sempre digo assim, dias atrás nós estávamos na reunião, em algumas palestras, quando eu vou falar do rádio, eu acho que eu já fiz umas 3 ou 4, e não tem uma vez que eu não me emociono. Então, às vezes, até sozinho, quando eu penso no sonho que eu realizei, eu dei uma palestra na escola falando sobre realização de sonhos. Não tem uma vez que eu não me emociono. E hoje, Tá emocionado. Tá emocionado. Deixa o seu Gilmar engolir um pouquinho a emoção aí, deixa passar, calma o coração, né? Faz parte do nosso trabalho. Eu vou pedir desculpa, mas eu não teria condições de contar hoje. Tá bom. Conta, Raíssa. Vou contar, então. Pra gente, senão o pessoal vai ficar morrendo de curiosidade aqui, né? Eu vou contar, então, porque eu tava junto quando isso aconteceu. Vamos lá. Meu pai, desde... É verdade. Eu tava junto. Né? Tava junto. Meu pai cresceu ouvindo a Voz do Brasil na rádio e ele sempre... Viu, Raíssa? Oi. Eu vou complementando aqui, né? Na realidade, Sim. Deixa eu só fazer essa introdução. Nós morávamos num sítio, eu deveria ter, acho que 16 anos, e toda tarde eu sentava, né, na rede e ouvia a Voz do Brasil, a Rádio Nacional na época. Inclusive, depois disso, eu fiz uma amizade muito bacana com o Nelson Moura, que era o cara da rádio. E aí eu ouvia sempre a Voz do Brasil. E para mim era uma paixão eu ouvir aquilo, né, em Brasília, às 19 horas, a voz impostada do locutor, do jornalista, né? Então aquilo para mim era meu sonho, era tudo para mim aquilo. E aí se passaram, quando eu digo que eu falo para os alunos ou para as pessoas sobre realização de sonho, eu digo, o sonho nosso está tão próximo de você resolver, de você realizar, porém,
o meu eu achava tão distante e não tinha como ser. Aí eu cheguei até a despertar o sonho. Depois de 40 anos, um dia eu estava cobrindo um evento em Brasília, a Raíssa estava lá comigo, e eu estava entrando na rádio, na época era a Rádio Meridional. E eu entrando na rádio, aí eu saí daqui já com o contrato assinado e já fazia a cobertura do evento também para a rádio. E naquele momento, o locutor daqui me chamou para uma entrada, para um link direto de Brasília. Eu estava na frente do Palácio do Planalto. E aí ele falou, aqui em Guarantã do Norte, são 16 horas e 30 minutos. E aí em Brasília, Gilmar? Aí eu entrei e falei, em Brasília, 17 horas e 30 minutos. Não era 19, mas estava quase lá, né, seu Gilmar? Que legal. Quem nunca ouviu, né? Em Brasília, 19 horas. É isso aí. É a voz do e aí, Brasil. naquele momento, caiu a ficha. Eu falei, poxa vida, demorei 40 anos, mas não chegou tão próximo. Inclusive, eu estava programado para no outro dia conhecer a Rádio Brás. Acabou não dando certo posteriormente. Mas eu falei, poxa, eu cheguei bem perto, meu sonho era um dia estar em Brasília e falar numa rádio isso, e eu consegui realizar esse sonho, né? 40 anos de tudo. Legal. Seu Gilmar, obrigada. Eu gostaria de seguir falando, né? Mas a gente tem que seguir a pauta, temos um intervalo aqui chegando também. Mas foi um grande prazer ouvi-lo aqui hoje. Quero lhe desejar, em nome da nossa equipe aqui da Voz do Povo, um Dia dos Pais fantástico. O senhor que é esse exemplo de pai, né? E que a vida possa continuar lhe abençoando para realizar não só os seus sonhos, mas conduzir os demais aí, que são seus ouvintes, telespectadores, a também buscarem os seus sonhos, né? Obrigada, viu? Carinho muito especial. E Raíssa também, obrigado por dividir um pouco dessa história com nossos ouvintes, com a gente aqui. Mas valeu, Marlene, um grande abraço, parabéns a vocês pela iniciativa, parabéns a Milena, parabéns a Raíssa aí, vocês cuidem dessa menina aí, tá? Estamos cuidando. A gente sempre vai estar torcendo por ela e por vocês. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Branca Moraes, lá da Central Técnica, também mandou um abraço para o seu Gilmar. Quando passar em Sorriso, chega aí e dá um alô para a gente na Voz do Povo, beleza? Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco tempo, mas eu conheci a Branca também no rádio aqui em Guarantã. Opa, show, obrigada. Esse é o seu Gilmar, né? Seu Gilmar, o pai da nossa queridíssima Raíssa, o Gilmar Ávila.